Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A mansão dos Almeida Vasconcelos, erguida no coração do bairro Jardim Europa, em São Paulo, era mais do que uma residência de luxo. Era um símbolo. Suas colunas de mármore português, seus lustres de cristal importados da Itália, seus jardins desenhados por paisagistas premiados, tudo aquilo gritava poder. E naquela noite de sábado, sob o céu de setembro que começava a anunciar a primavera paulistana, a mansão respirava opulência por cada canto. Mais de 200 pessoas circulavam pelos salões amplos, pela varanda que dava vista para a piscina iluminada, pelos corredores decorados com obras de arte que valiam mais do que a maioria dos brasileiros ganharia em 10 vidas inteiras. Políticos conhecidos da televisão, empresários cujos nomes estampavam as páginas de economia dos jornais, celebridades que posavam para revistas de fofoca, todos ali reunidos para celebrar a fusão bilionária entre duas gigantes do setor de telecomunicações. A festa era do tipo que apareceria nos noticiários do dia seguinte, com fotos de vestidos caros e sorrisos estratégicos. Marina Almeida Vasconcelos, a anfitriã, deslizava entre os convidados com a elegância calculada de quem nasceu, sabendo que o mundo lhe devia reverência. Aos 42 anos, ela mantinha uma aparência impecável, graças a tratamentos estéticos mensais em clínicas exclusivas, personal trainers que a acordavam às 5 da manhã e uma disciplina alimentar que excluía qualquer coisa que pudesse ameaçar sua silhueta. O vestido vermelho que usava naquela noite custara mais de R$50 mil e fora escolhido 3 meses antes, em uma boutique de Milão. Seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, cada fio no lugar exato onde deveria estar. Ao sorrir para os convidados, seus dentes branquíssimos refletiam a luz dos lustres como pérolas polidas. Mas por trás daquele sorriso impecável, Marina carregava um vazio que nenhum tratamento estético conseguia preencher. Seu casamento com Eduardo Vasconcelos, um dos homens mais ricos do país, era uma fachada mantida por conveniência, contratos pré-nupciais e aparências sociais. Eduardo, aos 46 anos, comandava um império de investimentos que movimentava bilhões, mas dentro de casa era um homem exaurido emocionalmente, aprisionado em uma relação que há muito deixara de ter qualquer vestígio de amor ou respeito mútuo. Entre os salões luxuosos, quase invisível em meio ao esplendor, circulava Júlia Mendes. Ela tinha 27 anos, mas seu rosto carregava uma maturidade que vinha de quem aprendera cedo demais que a vida não dava trégua para os pobres. Nascida e criada em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, Júlia conhecia bem o contraste brutal entre os dois lados da mesma cidade. De um lado, as ruas estreitas e as casas apertadas onde crescera, onde sua mãe trabalhara como diarista a vida inteira para sustentar 3 filhos sozinha. Do outro, as mansões como aquela onde o banheiro de hóspedes era maior que a sala onde Júlia passara toda a infância. Naquela noite, Júlia não estava ali como babá do pequeno Gabriel, o filho único de Marina e Eduardo. Estava ali como ajudante extra, segurando uma bandeja pesada de taças de champanhe francês que custavam mais por garrafa do que ela ganhava em um mês. Usava um uniforme preto e branco, discreto, quase um disfarce de invisibilidade. As pessoas pegavam as taças sem olhar para seu rosto, sem um obrigado, sem reconhecer que havia uma pessoa segurando aquela bandeja. Para aquela elite, ela era apenas parte da decoração, um detalhe funcional como os arranjos de flores ou os garçons que circulavam com canapés. Júlia já estava acostumada. Trabalhava na casa dos Vasconcelos há 3 anos, desde que fora contratada para cuidar de Gabriel quando ele tinha apenas 5 anos. O menino, agora com 8, era a única razão pela qual ela ainda suportava aquele emprego. Gabriel era diferente. Apesar de crescer em meio ao luxo e aos privilégios, ele tinha um coração puro, uma sensibilidade que nenhum dinheiro poderia comprar. Chamava Júlia pelo nome, abraçava ela quando chegava de manhã.
Dizia que ela era sua pessoa favorita no mundo inteiro. Para um menino que vivia cercado de babás, motoristas, professores particulares e pais ausentes, Júlia era o único porto seguro. Mas Marina odiava aquilo. Odiava ver o filho preferir a companhia da babá à dela. Odiava quando Gabriel corria para os braços de Júlia ao invés de procurá-la. E esse ódio silencioso e crescente vinha ganhando contornos cada vez mais perigosos. Naquela noite, enquanto Júlia circulava com a bandeja, sentia o peso do olhar de Marina sobre si. Era como se a patroa estivesse esperando o momento certo para atacar, como uma predadora observando sua presa. E Júlia não estava errada. Por volta das 10 da noite, quando a festa já estava em pleno vapor e o champanhe já havia soltado as línguas dos convidados, Marina decidiu que era hora de humilhar a babá na frente de todos. Júlia estava perto do sofá italiano importado, aquele que custara uma fortuna e que Marina adorava exibir para as amigas, quando ouviu a voz aguda da patroa cortando o ar como uma lâmina. Marina, você não acredita no que essa incompetente fez, Marina disse em voz alta o suficiente para que metade do salão olhasse na direção delas. Júlia sentiu o sangue gelar. Ela não tinha feito nada. Absolutamente nada. Mas já conhecia aquele tom de voz, aquela encenação cruel. Marina se aproximou com passos firmes, os saltos altos batendo no piso de mármore como marteladas. Atrás dela, um pequeno grupo de amigas igualmente vestidas com roupas de grife acompanhava a cena com olhares de superioridade e diversão antecipada. Olhe só o que você fez no meu sofá. Marina apontou para o estofado imaculado, onde não havia absolutamente nada de errado. Júlia abriu a boca para se defender, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Marina pegou uma taça cheia de champanhe das mãos de um garçom que passava e, com um movimento teatral e calculado, derramou todo o líquido dourado sobre o sofá italiano. O champanhe escorreu pelo tecido fino, manchando, encharcando. As pessoas ao redor soltaram exclamações de choque fingido. Marina cruzou os braços com uma expressão de indignação perfeitamente ensaiada. Limpe isso agora, ela ordenou, apontando para o sofá, na frente de todos. Quero ver você de joelhos limpando a sujeira que causou. Júlia sentiu a garganta apertar. Seus olhos arderam, mas ela engoliu as lágrimas com toda a força que conseguiu reunir. Não ia dar a Marina a satisfação de vê-la chorar. Não ali. Não na frente daquelas pessoas que já a olhavam como se fosse menos que nada. Senhora Marina, eu não. Júlia tentou explicar, mas foi interrompida. Não me responda. Limpe. Agora. O salão inteiro estava em silêncio, observando. 200 pares de olhos grudados nela. 200 pessoas testemunhando sua humilhação. Júlia abaixou a cabeça, pousou a bandeja sobre uma mesa próxima e caminhou até o sofá. Seus joelhos tocaram o chão frio de mármore e ela começou a secar o champanhe com um pano que uma das empregadas lhe entregou também de cabeça baixa, também envergonhada por associação. Enquanto limpava, Júlia ouvia os comentários baixos ao redor. Que falta de cuidado. Essas meninas não sabem o valor das coisas. Sorte dela ter um emprego desses. As palavras eram sussurradas, mas altas o bastante para que ela escutasse cada uma. Cada frase era como um tapa na cara. Do outro lado do salão, perto da escadaria de mármore que levava ao segundo andar, Eduardo Vasconcelos observava tudo. Ele segurava um copo de uísque que já estava pela metade, mas não era a bebida que pesava em suas mãos. Era a culpa, a vergonha, a impotência. Eduardo sabia exatamente o que Marina estava fazendo. Conhecia cada movimento daquela encenação maldosa. E sabia também que deveria atravessar o salão, parar na frente da esposa e dizer que aquilo era inaceitável, que Júlia não merecia ser tratada daquela forma, que ela era uma pessoa, não um objeto a ser descartado ou humilhado. Mas Eduardo não disse nada, não fez nada. Ficou ali, parado, bebendo seu uísque e sentindo o peso esmagador da própria covardia. Seus olhos encontraram os de Júlia por um instante breve, e naquele segundo de conexão, passou entre eles uma corrente elétrica de emoções silenciosas. Ela viu nele a culpa, o pedido de desculpas
que ele nunca teria coragem de verbalizar. E ele viu nela a dor, a dignidade sendo despedaçada e algo mais profundo que o assustava reconhecer. Uma força, uma beleza que não tinha nada a ver com roupas caras ou tratamentos estéticos. Uma luz genuína que brilhava mesmo no meio daquela escuridão. Eduardo desviou o olhar. Não conseguia sustentar aquele peso. Virou as costas e subiu a escada, fugindo para o escritório do segundo andar, onde poderia fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas alguém mais estava observando. Escondido atrás de uma das colunas decorativas do salão, Gabriel Vasconcelos segurava seu celular com as mãos trêmulas. O menino de 8 anos tinha os olhos cheios de lágrimas, mas não de tristeza, de raiva, de uma indignação pura e infantil contra a injustiça que estava presenciando. Gabriel adorava Júlia. Ela era quem o colocava para dormir todas as noites, quem ouvia suas histórias sobre a escola, quem brincava com ele mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Júlia era quem realmente se importava com ele, não como o herdeiro dos Vasconcelos, mas como Gabriel, um menino de 8 anos que só queria ser visto e amado. E agora ele estava vendo a pessoa que mais amava no mundo sendo humilhada pela própria mãe. Gabriel não entendia completamente o que era aquilo que sentia no peito, aquela mistura de fúria e tristeza, mas sabia que precisava fazer alguma coisa. Então, com a intuição de uma criança que já aprendera a desconfiar dos adultos ao seu redor, ele apertou o botão de gravar no celular e capturou toda a cena. Capturou Marina derramando o champanhe. Capturou Júlia sendo obrigada a limpar de joelhos. Capturou os risos abafados, os comentários maldosos, a humilhação completa, e guardou aquele vídeo como se guardasse uma arma secreta. Porque Gabriel sabia de algo que Júlia não sabia. Algo que tinha ouvido na noite anterior, quando deveria estar dormindo, mas estava escondido no corredor do segundo andar, perto do quarto dos pais. Ele tinha ouvido a voz da mãe ao telefone, falando baixo, mas não baixo o suficiente. Depois da festa, a babá vai ter um acidente muito bem planejado. Não quero mais essa mulher dentro da minha casa. Não quero meu filho perto dela. Você entendeu? Precisa parecer natural. Nada que levante suspeitas. Gabriel não sabia exatamente o que significava acidente muito bem planejado, mas a intuição lhe dizia que era algo terrível, algo definitivo, e aquilo o apavorava de um jeito que nenhum pesadelo infantil jamais conseguira. Enquanto guardava o celular no bolso, Gabriel tomou uma decisão. Ele ia proteger Júlia. Não importava como, não importava o quê. A festa continuou noite adentro. Depois da humilhação no sofá, Júlia foi dispensada do serviço de garçonete e voltou para o pequeno quarto de empregada nos fundos da casa, onde tentou se recompor. Lavou o rosto com água fria, respirou fundo várias vezes, tentou afastar a vergonha que ainda queimava em sua pele como uma febre. Ela pensou em desistir, pensou em fazer as malas e ir embora daquela casa naquela mesma noite, mas então lembrou do rosto de Gabriel. Lembrou dos abraços do menino, dos desenhos que ele fazia para ela, das vezes em que ele dizia, "Eu te amo", Ju com aquela sinceridade que só as crianças têm. E Júlia sabia que não podia abandoná-lo. Gabriel precisava dela. E talvez, de alguma forma estranha e complicada, ela também precisasse dele. Lá fora, a festa havia migrado para a área da piscina. As luzes azuis da água iluminavam os rostos animados dos convidados, que já estavam todos bem mais desinibidos graças ao álcool que corria solto. A música eletrônica tocava em um volume que certamente incomodaria os vizinhos, se os vizinhos não estivessem todos ali na festa. Eduardo tinha voltado ao salão, mas mantinha distância de Marina. Ele circulava entre os convidados com um sorriso automático, apertando mãos, aceitando parabéns pelo acordo corporativo, mas sua mente estava em outro lugar. Estava naquele instante em que seus olhos encontraram os de Júlia. Estava na culpa que o corroía por dentro como ácido. Eduardo Vasconcelos não era um homem mau, mas também não era corajoso. Tinha crescido em berço de ouro, herdado o império do pai, multiplicado a fortuna com inteligência e visão de negócios. Mas quando se tratava de enfrentar Marina, ele se transformava em um covarde. Ela tinha poder sobre ele.
Conhecia seus segredos, suas fraquezas, suas inseguranças. O casamento era uma prisão dourada, e Eduardo há muito tinha desistido de procurar a chave. Mas Júlia era diferente. Nos 3 anos em que ela trabalhou na casa, Eduardo não conseguiu evitar percebê-la. Primeiro, como uma presença silenciosa e eficiente. Depois, como alguém que tratava seu filho com um carinho genuíno que nem ele mesmo sabia oferecer. E, então, aos poucos, como uma mulher. Uma mulher bonita, inteligente, forte. Uma mulher que tinha muito mais substância do que todas aquelas socialites vazias que circulavam pela festa. Eduardo sabia que aqueles pensamentos eram perigosos. Sabia que estava se aproximando de uma linha que não deveria cruzar. Mas a solidão fazia coisas estranhas com as pessoas e ele estava profundamente sozinho há anos. Perto da piscina, Gabriel brincava com algumas outras crianças, filhos de convidados igualmente ricos. Mas ele não estava realmente prestando atenção na brincadeira. Seus olhos continuavam procurando por Júlia, certificando-se de que ela estava bem, de que estava a salvo. O celular continuava pesado em seu bolso, guardando aquele vídeo que poderia mudar tudo. A noite avançava, meia-noite passou, e a festa não dava sinais de acabar. Os garçons continuavam servindo bebidas, a música continuava tocando, as conversas continuavam fluindo entre negócios milionários e fofocas da alta sociedade. Marina estava radiante. A humilhação que infligira em Júlia tinha alimentado seu ego doentio. E agora ela circulava pela festa como uma rainha em seu castelo, recebendo elogios sobre a decoração, sobre o vestido, sobre a organização impecável de tudo. Ela adorava ser o centro das atenções. Adorava o poder que sentia quando todos os olhos estavam sobre ela. Mas por trás daquela fachada de perfeição, Marina escondia uma inquietação. Escondia a paranoia de que estava perdendo o controle sobre o marido, sobre o filho, sobre a própria vida que construíra com tanto cuidado. E tudo por causa daquela babá insignificante que tinha ousado se tornar importante demais dentro de sua casa. Por isso, ela tinha feito aquela ligação na noite anterior. Por isso, tinha contratado aquele homem que resolveria o problema de forma discreta e definitiva. Júlia Mendes precisava desaparecer. E depois da festa, quando toda aquela celebração terminasse e os convidados fossem embora, o plano seria executado. Marina olhou para o relógio. Faltava pouco. Faltava tão pouco. Do outro lado da área da piscina, Júlia tinha saído do quarto dos fundos e agora observava a festa de longe, encostada na parede da cozinha externa. Ela não queria estar ali, mas também não conseguia se afastar completamente. Algo lhe dizia para ficar, para não baixar a guarda. Um instinto de sobrevivência que ela desenvolvera ao longo dos anos, vivendo em lugares perigosos, onde um segundo de distração podia custar caro. Gabriel viu Júlia e correu até ela, abraçando sua cintura com força. A babá o envolveu nos braços, sentindo o peso daquele abraço de criança que carregava tanto amor puro e incondicional. Ju, você tá bem? O menino perguntou, olhando para cima com aqueles olhos castanhos, cheios de preocupação. Tô sim, amor. Tô bem, Júlia mentiu, acariciando os cabelos dele. Você tá se divertindo na festa. Não muito, Gabriel murmurou, pressionando o rosto contra a barriga dela. Eu queria que eles fossem todos embora. Júlia riu baixinho, uma risada triste. Logo, logo eles vão. E aí a gente lê uma história antes de você dormir, que tal? Tá. Bom, Gabriel concordou, mas não soltou o abraço. Ele queria dizer a Júlia sobre o que tinha ouvido, sobre o acidente planejado, sobre o perigo que ela corria, mas as palavras ficavam presas na garganta, pesadas demais para um menino de 8 anos carregar sozinho. Então ele apenas se agarrou a ela com mais força, como se pudesse protegê-la apenas com aquele abraço. E Júlia, sem saber do perigo que a cercava, apenas ficou ali, abraçando de volta aquele menino que era a única luz verdadeira naquela casa de sombras e mentiras. Ela não sabia que nas próximas horas tudo mudaria, que sua vida seria virada de cabeça para baixo de uma forma que jamais poderia imaginar,
que o destino estava prestes a testá-la de um jeito brutal e definitivo. Tudo o que ela sabia, naquele momento, era que Gabriel estava seguro em seus braços, e por enquanto era o suficiente. A piscina continuava iluminada, refletindo a luz azul sobre os rostos embriagados dos convidados. A música tocava, o champanhe corria, e a noite, longa e cheia de segredos, ainda estava longe de terminar. A festa já passava de 1 da manhã quando Gabriel finalmente foi colocado para dormir. Júlia o levou até o quarto, um espaço enorme decorado com móveis planejados e brinquedos caros que o menino raramente usava. Ele estava cansado, mas inquieto, se revirando na cama enquanto Júlia ajeitava o cobertor sobre ele. Ju, você não vai embora, né? Ele perguntou de repente, com aquela voz pequena que usava quando estava com medo de verdade. Júlia sentou na beirada da cama e acariciou o rosto dele com ternura. Claro que não, meu amor. Vou ficar aqui sempre que você precisar de mim. Gabriel a encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo se devia ou não contar o que sabia. Seus dedos pequenos apertaram a mão de Júlia com força. Promete. Prometo. Júlia sorriu, embora sentisse uma pontada estranha no peito. Aquela pergunta tinha algo de desesperado, algo que ia além da insegurança normal de uma criança. Agora dorme, tá? Amanhã a gente brinca o dia inteiro. Gabriel finalmente fechou os olhos, mas suas mãos continuaram segurando a de Júlia, até que o sono o venceu completamente. Ela ficou ali mais alguns minutos, apenas observando o rosto tranquilo do menino, e sentiu uma onda de afeto tão forte que quase doeu. Aquele menino era a razão pela qual ela suportava tudo. As humilhações, os olhares de desprezo, a solidão de viver em um mundo que não era seu. Quando finalmente saiu do quarto, Júlia desceu a escada de serviço que levava aos fundos da casa. A festa ainda continuava lá fora, mas mais esvaziada. Muitos convidados já tinham ido embora, e os que restavam eram os mais resistentes, aqueles que não queriam que a noite terminasse. Júlia caminhou até seu quarto nos fundos, mas quando passou pela cozinha, viu através da janela algo que a fez parar. Eduardo estava sozinho perto da piscina, sentado em uma das espreguiçadeiras, com a gravata afrouxada e o paletó jogado ao lado. Ele segurava um copo, mas não parecia estar bebendo. Apenas olhava para a água iluminada com uma expressão perdida. Por um momento, Júlia pensou em continuar andando. Não era problema dela se o patrão estava ali afogado em pensamentos, mas alguma coisa a fez hesitar. Talvez fosse a lembrança daquele olhar que eles trocaram mais cedo, quando ela estava de joelhos limpando o sofá. Aquele olhar carregado de culpa e algo mais que ela não conseguia nomear. Júlia saiu pela porta da cozinha e caminhou devagar até a área da piscina. Eduardo levantou os olhos quando a viu se aproximando e, por um instante, pareceu surpreso. Então fez um gesto vago com a mão, como se a convidasse a sentar. Não deveria estar dormindo, ele perguntou, e sua voz saiu mais suave do que Júlia esperava. Gabriel já está dormindo. Eu ia para o meu quarto, ela respondeu, mas não se moveu. Ficou ali parada, a poucos metros de distância, sem saber exatamente por que não tinha simplesmente ido embora. Eduardo suspirou fundo, passando a mão pelo cabelo em um gesto de cansaço. A festa foi um sucesso, segundo minha esposa. Todo mundo adorou tudo perfeito. Júlia não disse nada. Apenas esperou porque sabia que ele tinha mais a dizer. Menos aquela parte em que ela humilhou você na frente de 200 pessoas, Eduardo continuou, e agora sua voz carregava um peso de vergonha. Eu vi tudo e não fiz nada, sou um covarde. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Júlia não esperava aquilo, não esperava que ele reconhecesse, que admitisse em voz alta. Ela não sabia o que dizer, então apenas ficou em silêncio. Eduardo finalmente a olhou nos olhos. Sinto muito, Júlia. De verdade. Você não merecia aquilo. Não, eu não merecia, Júlia respondeu baixinho, e havia uma firmeza em sua voz que o surpreendeu. Mas agradecer agora não muda nada. Não apaga o que aconteceu. Eu sei, ele concordou, desviando o olhar. Eu sei disso. Júlia respirou fundo,
sentindo que se ficasse mais um minuto ali, acabaria dizendo coisas que não deveria. Boa noite, Sr. Eduardo, ela disse, e virou as costas para voltar à casa. Júlia, espere. Eduardo se levantou da espreguiçadeira. Ela parou, mas não se virou. Por que você fica? Por que você aguenta tudo isso? Ela demorou alguns segundos para responder. Porque eu preciso do emprego. Porque tenho uma mãe e 2 irmãos que dependem do dinheiro que eu mando todo mês. E porque o Gabriel precisa de alguém que realmente se importe com ele, não de gente que só está ali por obrigação ou por interesse. Quando Júlia finalmente o encarou, Eduardo viu nos olhos dela uma força que o fez se sentir ainda menor. Você é um homem rico e poderoso, Sr. Eduardo. Mas dentro dessa casa, o senhor também está preso. A diferença é que eu sei por que eu estou aqui, o senhor sabe. Por que o senhor está? E então ela foi embora, deixando Eduardo sozinho, com aquelas palavras que acertaram em cheio no ponto mais dolorido de sua existência. Ele voltou a se sentar na espreguiçadeira, agora segurando o copo com mais força, sentindo o peso esmagador de uma vida inteira de escolhas que o levaram a ser exatamente quem ele era. Um homem rico e vazio. Um homem poderoso e covarde. Lá dentro da casa, Marina observava tudo de uma janela do 2º andar. Ela tinha visto o marido conversando com a babá, tinha visto a proximidade entre eles e aquilo acendeu uma fúria ainda maior dentro dela. Suas unhas perfeitamente feitas se cravaram na palma da mão. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem rápida. Adiante o plano. Agora. Hoje mesmo. A resposta veio segundos depois. Entendido. Marina sorriu. Um sorriso gelado e calculado. Amanhã de manhã a babá não estaria mais ali para causar problemas. Não estaria mais ali para roubar a atenção do filho. Não estaria mais ali para lançar aqueles olhares para seu marido. Tudo voltaria ao normal. Tudo voltaria ao controle. Júlia chegou ao seu quarto e trancou a porta como sempre fazia. O espaço era pequeno, simples, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o muro alto dos fundos. Mas era dela. Era o único lugar naquela mansão onde ela podia respirar sem sentir o peso dos olhares de julgamento. Ela se deitou ainda vestida, olhando para o teto e repassando mentalmente a conversa com Eduardo. Por que tinha dito aquilo? Por que tinha sido tão direta, tão honesta? Ela deveria ter apenas agradecido e ido embora. Mas as palavras tinham saído antes que pudesse controlá-las. Júlia pensou em sua mãe, Dona Amélia, que trabalhava há 30 anos limpando casas de gente rica. Pensou nos irmãos mais novos, Rodrigo e Amanda, que estavam conseguindo estudar em uma faculdade pública graças ao dinheiro que ela mandava religiosamente todo mês. Pensou em tudo que tinha sacrificado para chegar até ali. A dignidade, o orgulho, a chance de ter uma vida própria. Mas valia a pena. Tinha que valer. Porque, do contrário, o que restava? Ela não conseguiu dormir direito naquela noite. Revirou na cama, acordou várias vezes com barulhos que vinham lá de fora. Com os últimos convidados finalmente indo embora, com o silêncio pesado que tomou conta da mansão quando a festa terminou de vez. Quando o sol começou a raiar, Júlia levantou e tomou um banho rápido. Vestiu uma calça jeans e uma blusa simples, prendeu os cabelos em um rabo de cavalo e foi para a cozinha preparar o café da manhã de Gabriel, como fazia todas as manhãs. A casa estava em silêncio. Os empregados de festa já tinham ido embora, e o casal de funcionários fixos que cuidava da limpeza ainda não tinha chegado. Júlia gostava daqueles momentos de quietude, quando era só ela e a cozinha enorme, preparando panquecas e suco de laranja para o menino. Gabriel apareceu pouco depois das 8, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados e os olhos cheios de sono. Ele se jogou na cadeira da cozinha e apoiou a cabeça na mesa. Bom dia, dorminhoco. Júlia sorriu, colocando o prato de panquecas na frente dele. Dormiu bem. Mais ou menos, Gabriel resmungou. Tive pesadelo. Com o quê? O menino hesitou, mexendo no garfo sem pegar a comida. Com você indo embora. Júlia sentou ao lado dele e segurou sua mão pequena. Eu não vou a lugar nenhum, meu amor, já te disse isso. Gabriel a olhou com aqueles olhos sérios demais para uma criança de 8 anos.
Promete, de verdade, prometo. Ele finalmente começou a comer, mas Júlia percebia que havia algo o incomodando, algo além dos pesadelos normais de criança. Ela quase perguntou, mas naquele momento Marina entrou na cozinha usando um roupão de seda e óculos escuros enormes, claramente sofrendo com uma ressaca da festa. Gabriel, vá para o quarto. Preciso falar com a Júlia, Marina ordenou com uma voz fria. O menino olhou para Júlia com pânico nos olhos, mas ela lhe deu um sorriso tranquilizador. Vai lá, amor. Daqui a pouco a gente se vê. Gabriel saiu devagar, arrastando os pés, mas parou na porta e olhou para trás uma última vez antes de subir a escada. Seu coração batia acelerado. Ele sabia que alguma coisa ruim estava prestes a acontecer. Assim que ficaram sozinhas, Marina tirou os óculos escuros e encarou Júlia com um olhar que poderia congelar o inferno. Vi você ontem conversando com meu marido perto da piscina. Muito íntima a conversa, não acha? Júlia sentiu o sangue esquentar, mas manteve a voz firme. Ele me chamou. Eu só respondi educadamente e fui embora. Não me interessa. Você está esquecendo. O seu lugar aqui? Marina deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Júlia. Você é a babá. Nada mais que isso. E eu tô cansada de ver meu filho preferindo você a mim. Com todo respeito, senhora Marina, o Gabriel me procura porque eu dou atenção para ele, Júlia respondeu. E agora havia uma centelha de raiva em sua voz. Eu brinco com ele. Eu escuto ele. Eu tô presente. O tapa veio rápido e certeiro, acertando o rosto de Júlia com uma força que a fez cambalear para o lado. A dor explodiu em sua bochecha, quente e latejante. Ela levou a mão ao rosto, os olhos arregalados de choque. Não ouse me dar lições de como criar meu filho, Marina sibilou, tremendo de raiva. Você não passa de uma empregada, uma favelada sortuda que eu trouxe para dentro da minha casa. E eu posso te tirar daqui com um estalar de dedos. Júlia respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Não ia chorar. Não na frente daquela mulher. Então é isso. A senhora quer que eu vá embora. Marina sorriu, um sorriso cruel e satisfeito. Não. Ainda não. Primeiro você vai passar o domingo inteiro aqui cuidando do Gabriel, limpando a sujeira que sobrou da festa. E amanhã de manhã você pega suas coisas e some da minha vida. Entendeu? Entendi, Júlia disse baixinho, ainda segurando o rosto. Ótimo. Agora suma da minha frente. Júlia saiu da cozinha com as pernas trêmulas, subiu a escada de serviço e foi direto para o quarto de Gabriel. O menino estava sentado na cama, com o celular nas mãos e os olhos vermelhos. Ju, ela te machucou? Ele perguntou assim que a viu levantando de um pulo. Tô bem, meu amor. Foi só. Júlia tentou sorrir, mas a dor no rosto tornava difícil. Foi só um mal-entendido. Não foi, Gabriel gritou, e havia uma fúria na voz dele que assustou Júlia. Ela é má. Ela sempre foi má. E ela vai. Ele parou, mordendo o lábio. As palavras que tinha ouvido na noite do telefone voltaram à mente. Acidente muito bem planejado. Ela vai o quê, Gabriel? Júlia se ajoelhou na frente dele, segurando seus ombros. Fala comigo. Mas Gabriel não conseguia. As palavras eram grandes demais, pesadas demais. Então, ele apenas se jogou nos braços dela e chorou, segurando com força, como se estivesse tentando impedir que ela desaparecesse. Júlia o abraçou de volta, sem entender completamente, mas sentindo que havia algo muito errado naquela situação. Algo que ia além de uma patroa cruel e um emprego difícil. O domingo passou devagar. Júlia cuidou de Gabriel, brincou com ele no quarto, leu histórias, tentou manter tudo normal apesar do medo que crescia dentro dela. O menino não largava dela nem por um segundo, e aquilo a deixava ainda mais preocupada. No meio da tarde, Eduardo voltou de um almoço de negócios e subiu direto para o quarto. Ele havia visto a marca vermelha no rosto de Júlia quando passou por ela no corredor e sentiu a raiva subir pela garganta. Sabia exatamente quem tinha feito aquilo. Encontrou Marina no closet, trocando de roupa. O que você fez na Júlia? Ele perguntou sem rodeios. Dei a ela o que ela merecia, Marina respondeu sem nem olhar para ele. Uma lição sobre respeito e limites.
Eduardo cerrou os punhos. Você bateu nela. E vou fazer pior se ela ousar questionar minha autoridade de novo. Marina se virou, encarando o marido com desafio. Ou você vai defender a empregadinha, Eduardo. Vai mostrar para todo mundo o quanto você se importa com ela. As palavras dele morreram na garganta, porque Marina estava certa. Ele não tinha coragem de enfrentá-la. Não tinha coragem de fazer nada além de engolir a raiva e fingir que não via. Você me enoja, Marina disse com desprezo. Vai lá correr para ela se quiser. Mas lembra que tudo que você tem, tudo que você é, tá ligado a mim, ao meu sobrenome, à minha família. Você não é nada sem mim. Eduardo saiu do quarto sem responder. Desceu as escadas com passos pesados, sentindo o peso da própria insignificância. Passou pelo quarto de Gabriel e ouviu a voz de Júlia lendo uma história. Aquela voz suave, paciente, cheia de carinho. E pela primeira vez em anos, Eduardo Vasconcelos chorou. Encostou a testa na parede fria do corredor e deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Chorou pela vida que desperdiçou, pelo homem que poderia ter sido, pela coragem que nunca teve. A noite chegou, e com ela, uma tensão que parecia eletrificar o ar da mansão. Gabriel não queria dormir. Inventava desculpas para Júlia ficar mais tempo no quarto dele. Pedia mais histórias, mais água, mais cobertor. Qualquer coisa para mantê-la ali, para mantê-la a salvo. Mas eventualmente o cansaço venceu, e ele caiu no sono segurando a mão dela. Júlia saiu do quarto e desceu para a cozinha, pensando em fazer um chá antes de ir para seu próprio quarto. A casa estava mergulhada em silêncio. Marina tinha saído para um jantar com amigas. Eduardo estava trancado no escritório. Os outros funcionários já tinham ido embora. Ela estava terminando de preparar o chá quando ouviu um barulho vindo de fora. Um som abafado, como passos na área da piscina. Júlia franziu a testa e se aproximou da janela, tentando ver através do vidro. Não havia ninguém. Só as luzes da piscina refletindo na água, criando sombras dançantes. Júlia deu de ombros pensando que tinha imaginado, e voltou a pegar sua xícara. Mas quando se virou, um homem estava parado na porta da cozinha. Ela soltou um grito abafado, e a xícara caiu no chão se estilhaçando em 1000 pedaços. O homem era grande, vestido de preto, com o rosto parcialmente coberto por um boné. Seus olhos eram frios, vazios de qualquer emoção. — Quem é você? Júlia perguntou, a voz tremendo. — O que você quer? O homem não respondeu. Apenas deu um passo à frente. Júlia recuou até encostar no balcão da cozinha. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ela procurou com os olhos algo que pudesse usar como arma, qualquer coisa. — Sai daqui! Ela gritou. — Sai agora ou eu chamo a polícia. — Ninguém vai te ouvir, o homem disse, e sua voz era baixa, monótona. — Foi contratado para fazer um serviço. Não vai doer se você não resistir. A realidade caiu sobre Júlia como um balde de água gelada. Acidente muito bem planejado. Marina tinha planejado tudo. Tinha contratado aquele homem para machucá-la, talvez até para algo pior. O pânico tomou conta de Júlia, mas junto com ele veio uma força primitiva de sobrevivência. Quando o homem deu mais um passo, ela agarrou a primeira coisa que encontrou no balcão, uma frigideira pesada de ferro, e arremessou com toda a força na direção dele. A frigideira acertou o ombro do homem, fazendo-o recuar com um grunhido de dor. Júlia não esperou para ver o que aconteceria em seguida. Ela correu. Correu pela porta lateral da cozinha, atravessou o jardim lateral em direção à área da piscina, gritando por socorro com toda a força dos pulmões. Lá em cima, no quarto, Gabriel acordou com os gritos. Ele pulou da cama e correu até a janela que dava para a piscina. O que viu fez seu sangue gelar. Júlia correndo, um homem atrás dela, a cena toda banhada pela luz azul da piscina. O menino não pensou 2 vezes. Pegou o celular, correu para fora do quarto e desceu as escadas aos berros. Papai. Papai. Socorro. Eduardo saiu do escritório assustado. O que foi, Gabriel? A Ju. Tem um homem perseguindo a Ju. Pai e filho correram juntos em direção à área externa. Quando chegaram, viram Júlia encurralada perto da piscina, com o homem bloqueando seu caminho de fuga.
Ela estava com o rosto pálido, os olhos arregalados de terror. Eduardo sentiu algo dentro dele se romper, algo que estava preso há anos, sufocado pela covardia e pelo medo. Mas naquele momento, vendo Júlia em perigo, nada mais importava. "Sai de perto dela", Eduardo gritou, avançando na direção do homem. O homem se virou, surpreso. "Isso não é da sua conta. Foi contratado." "Por quem?", Eduardo exigiu, embora já soubesse a resposta. O homem não respondeu, apenas deu um passo na direção de Júlia. E então Eduardo fez algo que nunca tinha feito na vida. Ele socou o homem com toda a força que conseguiu reunir. O soco acertou o queixo, fazendo o homem cambalear para trás e cair na beira da piscina. "Corre, Júlia!", Eduardo gritou. "Liga para a polícia." Júlia correu em direção à casa, mas quando passou por Gabriel, pegou o menino pela mão e o levou junto. Não ia deixá-lo ali, não com aquele homem perigoso tão perto. Eles entraram correndo pela casa e Júlia trancou todas as portas que encontrou pelo caminho. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone enquanto discava para emergência. Lá fora, Eduardo e o homem continuavam em confronto. O homem se levantou limpando o sangue do lábio e avançou. Eduardo não era lutador, não sabia se defender direito, mas lutou mesmo assim. Lutou porque pela primeira vez em anos havia algo pelo qual valia a pena lutar. A polícia chegou 10 minutos depois, sirenes cortando a noite tranquila do Jardim Europa. Quando os policiais entraram na propriedade, encontraram Eduardo segurando o homem no chão com dificuldade, machucado mas vivo, e Júlia abraçada a Gabriel dentro da casa, ambos tremendo mas a salvo. O homem foi preso. E quando os policiais perguntaram quem o havia contratado, ele hesitou apenas alguns segundos antes de dizer o nome: Marina Almeida Vasconcelos. A notícia se espalhou como fogo. Na manhã seguinte, a tentativa de ataque contra Júlia estava em todos os noticiários. A babá que quase foi atacada na mansão de empresário bilionário. A esposa que contratou um criminoso para eliminar a funcionária. O escândalo era gigantesco. Marina foi presa ao voltar para casa. As câmeras captaram tudo. Ela sendo algemada, gritando que era um mal-entendido, que tinha provas de sua inocência. Mas as provas apontavam todas na direção oposta. Júlia estava no hospital quando soube da prisão. Os médicos a examinaram, trataram dos hematomas e do choque emocional. Eduardo ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, pedindo perdão repetidas vezes por não ter percebido antes, por não ter protegido ela. E Júlia, ainda processando tudo o que tinha acontecido, apenas olhava para aquele homem poderoso e quebrado e percebia que ambos eram, de formas diferentes, prisioneiros de uma mesma gaiola dourada. Agora, pela primeira vez, as grades estavam começando a se abrir, e do outro lado havia a possibilidade de algo novo, algo verdadeiro, algo que valesse a pena lutar. Os dias que se seguiram à prisão de Marina foram uma loucura total. A história se espalhou por todos os canais de televisão, sites de notícias, redes sociais. A babá que quase perdeu a vida nas mãos de um criminoso contratado pela patroa milionária virou manchete nacional. Repórteres acamparam na frente da mansão dos Vasconcelos, tentando conseguir uma declaração, uma foto, qualquer coisa que pudesse alimentar o frenesi da mídia. Júlia teve que se mudar temporariamente para um hotel discreto, junto com Gabriel, enquanto Eduardo lidava com os advogados, a polícia e o caos que sua vida tinha se tornado. O menino não queria se separar dela nem por um segundo. Dormia na cama ao lado da dela. Acordava no meio da noite checando se Júlia ainda estava ali. A cidade inteira parecia dividida. De um lado, havia quem defendesse Marina, alegando que a babá tinha seduzido o marido e que tudo não passava de uma armação para roubar a fortuna da família. Essas pessoas, geralmente da mesma classe social que os Vasconcelos, se recusavam a acreditar que uma deles pudesse ser capaz de algo tão cruel. De outro lado estava a maioria da população revoltada com a arrogância e a maldade de uma mulher que achava que podia comprar até mesmo a vida de uma pessoa. Júlia se tornou um símbolo de resistência, de dignidade,
de tudo que estava errado com a desigualdade brutal do país. Pessoas comuns que trabalhavam como empregadas domésticas, babás, faxineiras, motoristas, todas se identificavam com sua história. Viam nela a própria luta diária contra a humilhação, o desrespeito, a invisibilidade. Manifestações começaram a acontecer em frente à delegacia onde Marina estava detida. Centenas de pessoas com cartazes pedindo justiça, pedindo que ela fosse punida com o peso total da lei. Justiça para Júlia, prisão para Marina Vasconcelos. Os gritos ecoavam pelas ruas do centro de São Paulo, reverberando por toda a cidade. No hospital, onde Júlia passou 3 dias em observação por conta do trauma psicológico, ela recebeu flores de desconhecidos, cartas de apoio de todo o Brasil, até de outros países. Mulheres que escreviam contando suas próprias histórias de abuso, de humilhação, de patroas cruéis que achavam que podiam fazer o que quisessem, só porque tinham dinheiro. Eduardo lia essas cartas para ela quando Júlia não tinha forças para ler sozinha. E a cada carta, ele sentia o peso esmagador da culpa aumentar. Porque ele tinha sido cúmplice daquilo tudo. Tinha permitido que Marina humilhasse Júlia, tinha fechado os olhos, tinha escolhido a covardia ao invés da coragem. Quando Júlia finalmente teve alta do hospital, uma multidão a esperava do lado de fora. Eram pessoas comuns, trabalhadores, mães, pais, jovens, todos querendo apertar sua mão, abraçá-la, dizer que ela era uma heroína. Júlia não se sentia como heroína. Sentia-se apenas cansada, assustada, perdida em um mundo que tinha virado de cabeça para baixo da noite para o dia. Eduardo contratou seguranças particulares para protegê-la. Alugou uma casa em um condomínio fechado, longe das câmeras onde Júlia e Gabriel pudessem ter um pouco de paz. Ele mesmo se mudou para lá, deixando a mansão vazia e silenciosa como um mausoléu de uma vida que tinha acabado. Uma tarde, enquanto Gabriel brincava no jardim da casa nova, sob o olhar atento de um segurança, Eduardo e Júlia finalmente conversaram de verdade. Estavam sentados na varanda, com 2 xícaras de café que esfriavam sobre a mesa. Eu não sei como te pedir perdão, Eduardo começou, olhando para as próprias mãos. Não sei nem por onde começar. Passei 3 anos vendo você cuidar do meu filho, vendo a forma como a Marina te tratava e nunca fiz nada. Nunca te defendi, nunca tive coragem. Júlia o olhou por um longo momento. O senhor tinha medo dela. Tinha, Eduardo admitiu. Tenho. Marina é... Ele parou, procurando as palavras certas. Marina é uma pessoa perigosa. Ela sabe onde apertar para machucar. Sabe como manipular. E eu deixei ela me manipular durante anos porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Que verdade? Que eu casei com ela pelos motivos errados. Que nunca amei ela de verdade. Que construí uma vida inteira em cima de mentiras e conveniências. Eduardo passou a mão pelo rosto. E quando você apareceu, quando eu vi a forma como você era com o Gabriel, a forma como você era genuína, verdadeira, eu percebi tudo que eu tinha desperdiçado, tudo que eu podia ter sido e nunca fui. Júlia sentiu algo apertar em seu peito. Não diga isso. Não coloque isso em mim. Eu não posso carregar o peso das escolhas que o senhor fez. Eu sei, Eduardo concordou rapidamente. Não estou dizendo que você é responsável por nada. Tô só, ele suspirou. Tô só tentando ser honesto pela primeira vez, na vida. E a verdade é que eu me apaixonei por você, Júlia. Não pela babá, não pela empregada, por você. Pela mulher forte, corajosa, bondosa que você é. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Júlia não sabia o que dizer. Parte dela queria se levantar e sair dali, porque aquilo era complicado demais, perigoso demais. Mas outra parte, uma parte pequena que ela mal ousava reconhecer, sentia algo parecido. Algo que tinha começado naqueles breves momentos em que seus olhares se encontravam na mansão, naquelas conversas curtas que tinham mais peso do que deveriam. Eu não sei o que sentir, Júlia disse finalmente. Isso tudo é muito, é demais. Tem uma semana eu era só a babá invisível. Agora eu tô na televisão, as pessoas me param na rua e o senhor tá dizendo que se apaixonou por mim. Eu não consigo processar. Eduardo assentiu
respeitando o espaço dela. Você não precisa dizer nada agora. Não precisa sentir nada. Eu só queria que você soubesse. E queria que você soubesse também que, independente do que acontecer entre nós, eu vou te proteger. Vou proteger você e o Gabriel. Isso eu prometo. Júlia olhou para o jardim onde Gabriel ria enquanto perseguia uma borboleta. Aquele menino era a única certeza em meio a todo aquele caos. Ele precisava dela e ela precisava dele. O resto, bem, o resto ela descobriria com o tempo. Enquanto isso, na prisão feminina onde Marina aguardava julgamento, as coisas não estavam nada fáceis. Ela, que sempre viveu em palácios de luxo, agora dividia uma cela apertada com outras 3 mulheres. A comida era intragável, as roupas eram desconfortáveis, o cheiro era nauseante. Mas o pior de tudo era a forma como as outras detentas a tratavam. Marina Vasconcelos era odiada ali dentro. As mulheres que dividiam aquele espaço eram, em sua maioria, pessoas que tinham cometido crimes por desespero, por necessidade, por circunstâncias que a vida as empurrou. E todas elas conheciam alguém como Júlia. Todas elas tinham sido, em algum momento, a empregada, a faxineira, a invisível. Então, quando Marina chegou, com sua arrogância intacta mesmo vestindo o uniforme laranja de presidiária, elas fizeram questão de deixar claro que ali dentro o sobrenome dela não valia nada. Nos primeiros dias, Marina tentou manter a pose. Exigiu falar com o diretor da prisão, ameaçou processar todo mundo, gritou que aquilo era um absurdo, que ela era inocente, que tinha sido armada. Mas ninguém dava ouvidos. Os advogados que ia contratar pararam de atender suas ligações quando descobriram que as contas bancárias dela tinham sido congeladas por ordem judicial. Os amigos da alta sociedade sumiram como fumaça. Até a própria família dela começou a se distanciar, com medo de que o escândalo manchasse o sobrenome que carregavam com tanto orgulho. Marina estava sozinha, completamente sozinha. E pela primeira vez na vida, ela começou a sentir o que significava não ter poder nenhum sobre nada. Uma das detentas que dividia a cela com ela, uma mulher de 40 e poucos anos chamada Dalva, trabalhara durante 20 anos como empregada doméstica. Ela estava presa por um crime que não cometeu, esperando um julgamento que já atrasava 2 anos. Dalva conhecia bem o tipo de mulher que Marina era. Já tinha trabalhado para muitas delas. Você acha que é melhor que a gente, né? Dalva disse uma noite, enquanto estavam deitadas nas beliches estreitas. Acha que porque nasceu com dinheiro, você vale mais. Marina não respondeu. Apenas virou de costas. Mas aqui dentro você é igual a nós, Dalva continuou. Aqui a sua conta bancária não compra respeito, não compra silêncio, não compra nada. E sabe o que é mais engraçado? Você ia matar uma mulher que era exatamente como eu. Uma mulher que acordava todo dia para trabalhar, que sustentava a família, que fazia tudo certo, só porque você tinha inveja dela. Eu não tinha inveja, Marina rosnou virando para encarar Dalva. Eu só queria ela longe do meu filho. Mentira, Dalva riu sem humor. Você tinha inveja porque o seu filho amava ela mais do que amava você. Porque o seu marido olhava para ela de um jeito que nunca olhou para você. Porque ela tinha algo que você nunca teve, mesmo com todo o seu dinheiro. Ela tinha coração. As palavras acertaram Marina como facadas. Ela sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar. Não ia dar aquele gostinho para aquelas mulheres. Não ia mostrar fraqueza. Mas sozinha na escuridão da cela, quando todas já dormiam, Marina finalmente deixou as lágrimas escorrerem. Chorou pela primeira vez em anos. Chorou por tudo que tinha perdido. Pela vida de aparências que construiu e que desmoronou em questão de dias. Pelo filho que provavelmente a odiava agora. Pelo marido que nunca foi realmente dela. E no fundo, muito no fundo, uma parte minúscula de Marina começou a se perguntar se Dalva não estava certa. Se todo o ódio que sentia por Júlia não era, no fim das contas, apenas inveja de algo que ela jamais poderia comprar. Enquanto isso, na casa do condomínio, a vida começava a encontrar um novo ritmo. Gabriel voltou a sorrir, a brincar, a ser criança de novo. Júlia retomou a rotina de cuidar dele.
mas agora sem o peso da humilhação constante, sem o medo de ser atacada a qualquer momento. Eduardo se tornou mais presente. Ele que antes passava o dia inteiro no escritório cuidando de negócios, agora bloqueava horas para ficar com o filho. Levava Gabriel ao parque, ajudava com a lição de casa, jantava com ele todas as noites. E a cada dia, o menino parecia se abrir mais, falar mais, confiar mais. Uma noite, depois que Gabriel dormiu, Eduardo encontrou Júlia na cozinha preparando chá. Ela usava uma calça de moletom e uma camiseta simples, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Eduardo parou na porta, apenas observando, e sentiu aquele aperto no peito que vinha sempre que a olhava. "Não vai dormir?" Júlia perguntou sem se virar, sabendo que ele estava ali. Daqui a pouco Eduardo entrou na cozinha e se apoiou no balcão. "Queria conversar com você sobre uma coisa." Júlia se virou, segurando a xícara quente entre as mãos. "Sobre o quê?" "Sobre o futuro", ele disse. "Sobre o que vai acontecer daqui para frente. O julgamento da Marina deve acontecer nos próximos meses. Os advogados disseram que as provas são muito fortes, que ela vai ser condenada. E quando isso acontecer, eu vou pedir o divórcio oficialmente." Júlia assentiu devagar. "E aí? E aí eu queria saber o que você quer." "Para você." "Pro Gabriel." Ele hesitou. "Para nós." Júlia respirou fundo. Desde que tudo tinha acontecido, ela vinha evitando pensar sobre aquilo, sobre o que existia entre ela e Eduardo, porque pensar sobre isso significava admitir sentimentos que a assustavam, significava considerar um futuro que parecia impossível, improvável, absurdo até. "Eu não sei, Eduardo," ela disse honestamente. "Isso tudo ainda é muito estranho para mim. Tem um mês eu era a babá. Agora eu sou, o que exatamente? A mulher pela qual você se apaixonou. A vítima que virou notícia. Eu não sei mais quem eu sou." "Você é a Júlia," Eduardo disse, dando um passo à frente. "Você é a mulher mais forte que eu conheço. A mulher que salvou meu filho de se afogar emocionalmente naquela casa vazia. A mulher que me fez querer ser um homem melhor." Júlia sentiu os olhos arderem. "Você não pode colocar tudo isso em mim. Não pode fazer de mim a razão para você mudar. Você tem que mudar por você. Pelo Gabriel. Não por mim." "Você está certa," Eduardo concordou. "Mas isso não muda o fato de que eu te amo. E vou continuar te amando, independente do que você decidir sobre nós." As palavras ficaram suspensas entre eles. Júlia olhou nos olhos de Eduardo e viu sinceridade ali. Viu vulnerabilidade. Viu um homem que estava pela primeira vez sendo completamente honesto. E então, sem pensar muito, sem calcular consequências, Júlia deu um passo à frente e beijou Eduardo. Foi um beijo suave, quase hesitante, mas carregado de todas as emoções que vinham se acumulando há meses. Medo, esperança, desejo, ternura. Quando se separaram, ambos estavam com os olhos brilhando. Eduardo segurou o rosto de Júlia com delicadeza, como se ela fosse feita de cristal. "A gente vai devagar," Júlia sussurrou. "A gente vai descobrir isso juntos, um dia de cada vez. Mas por agora, eu só preciso que você continue sendo presente. Pro Gabriel. E para mim." Eduardo assentiu, sorrindo de um jeito que Júlia nunca tinha visto. Um sorriso genuíno, sem máscaras, sem pretensões. "Eu prometo." Nas semanas seguintes, a relação entre Júlia e Eduardo foi se desenvolvendo. Eles eram cuidadosos, discretos, principalmente por causa de Gabriel. Não queriam confundir o menino, não queriam que ele achasse que tudo estava mudando rápido demais. Mas Gabriel, com aquela percepção aguçada que as crianças têm, já sabia. Via a forma como o pai olhava para Júlia. Via como os dois conversavam baixinho quando achavam que ele não estava prestando atenção, e aquilo o deixava feliz de um jeito que ele não conseguia explicar. Uma manhã, enquanto tomavam café juntos, Gabriel olhou para os dois adultos e disse do nada: "Vocês vão casar." Eduardo quase se engasgou com o café. Júlia ficou vermelha. "O quê?" "Vocês vão casar," Gabriel repetiu com a certeza absoluta de uma criança de 8 anos.
E aí a Ju vai ser minha mãe de verdade, não só de coração. Júlia sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela se levantou da cadeira, foi até Gabriel e o abraçou com força. Eu já sou sua mãe de coração, meu amor, e isso nunca vai mudar. Mas seria melhor se você fosse minha mãe de verdade também, Gabriel insistiu, abraçando de volta. Eduardo observava a cena com um sorriso emocionado. E naquele momento, ele soube exatamente o que precisava fazer. Naquela mesma tarde, ele ligou para os advogados e acelerou o processo de divórcio. Não ia esperar o julgamento de Marina. Não ia esperar mais nada, já tinha desperdiçado tempo demais. Marina foi julgada 3 meses depois. O julgamento foi transmitido ao vivo pela televisão, atraindo milhões de espectadores. As provas eram incontestáveis. O homem que ela contratou confessou tudo em detalhes. As mensagens no celular dela comprovavam o planejamento. As testemunhas confirmaram o histórico de abuso e humilhação contra Júlia. A promotoria pediu 20 anos de prisão. A defesa de Marina tentou argumentar que ela sofria de problemas psicológicos, que não estava em seu juízo perfeito, mas ninguém acreditou. Quando o juiz deu a sentença, 15 anos de prisão em regime fechado, o país inteiro comemorou. Júlia assistiu ao veredito pela televisão, sentada no sofá da casa do condomínio, com Gabriel, de um lado, e Eduardo do outro. Ela não sentiu alegria, não sentiu raiva, apenas um alívio profundo de que aquilo finalmente tinha acabado, de que ela podia seguir em frente sem olhar para trás, sem medo, sem aquela sombra ameaçadora sobre sua vida. Acabou, Eduardo sussurrou segurando sua mão. Finalmente acabou. Gabriel abraçou Júlia pela cintura. Agora você pode ficar para sempre. E Júlia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, assentiu. Agora eu posso ficar para sempre. Mas a história estava longe de terminar, porque do lado de fora daquela bolha de paz que tinham construído, ainda havia pessoas que não aceitavam a relação entre Júlia e Eduardo. Pessoas que achavam que uma babá não tinha o direito de ocupar o lugar de uma Vasconcelos, e uma dessas pessoas, uma ex-amante de Eduardo que Marina manipulara anos atrás, estava planejando sua própria forma de vingança. Uma vingança que colocaria tudo em risco novamente. Mas dessa vez, Júlia não estava mais sozinha. Dessa vez, ela tinha uma família lutando ao seu lado. E juntos, eles enfrentariam qualquer tempestade que viesse. A ameaça veio de onde Júlia menos esperava. 3 meses depois da condenação de Marina, quando ela e Eduardo finalmente começavam a planejar o casamento, uma mulher apareceu nas redes sociais alegando ser irmã de Júlia. Seu nome era Patrícia, e em vídeos emocionados que viralizaram rapidamente, ela contava uma história devastadora. Dizia que Júlia tinha abandonado uma filha de 5 anos atrás, deixando a criança aos cuidados da família, enquanto corria atrás de dinheiro e homens ricos em São Paulo. Os vídeos explodiram. Em 48 horas, milhões de pessoas tinham assistido, compartilhado, comentado. A opinião pública que antes apoiava Júlia incondicionalmente começou a se dividir novamente. Seria verdade. Seria possível que a babá heroína tivesse um passado tão obscuro. Júlia viu os vídeos em estado de choque. Aquela mulher era completamente desconhecida. Nunca tinha visto aquele rosto na vida. Não tinha irmã nenhuma, muito menos uma filha abandonada. Mas a mentira era tão bem construída, com tantos detalhes inventados, que até ela mesma começou a duvidar da própria memória por alguns segundos. Eduardo agiu imediatamente. Contratou investigadores particulares para descobrir quem era Patrícia e quem estava por trás daquela farsa. A resposta veio em menos de uma semana. Patrícia era uma atriz desempregada que tinha sido contratada para fingir ser irmã de Júlia. E quem a contratou foi Silvana, uma ex-amante de Eduardo que Marina manipulara anos antes, fazendo acreditar que tinha sido descartada por causa de Júlia. Silvana estava obcecada. Nos últimos meses, tinha criado perfis falsos nas redes sociais, espalhado boatos, contratado outras pessoas para aparecerem fingindo serem parentes ou conhecidos de Júlia, com histórias inventadas de traição, roubo e abandono.
Ela queria destruir a reputação de Júlia, da mesma forma que achava que Júlia tinha destruído sua vida. Mas Silvana não era apenas perigosa nas redes sociais. Ela estava ficando cada vez mais instável. Começou a seguir Júlia, a aparecer em lugares onde sabia que ela estaria. Em uma tarde invadiu o condomínio onde eles moravam, quebrando a janela da sala com uma pedra e gritando ameaças antes que os seguranças conseguissem detê-la. Gabriel presenciou tudo. Viu a mulher desconhecida gritando que Júlia era uma aproveitadora, que tinha destruído famílias, que não merecia ser feliz. O menino ficou apavorado e Júlia precisou se trancar com ele no quarto enquanto esperavam a polícia chegar. Quando os policiais finalmente levaram Silvana embora, Eduardo tomou uma decisão. Não podiam mais viver naquele limbo, naquela situação de constante ameaça. Precisavam de algo definitivo, algo que deixasse claro para o mundo inteiro que Júlia era parte daquela família, que estava protegida legalmente, que não era mais apenas a babá. Ele propôs casamento naquela mesma noite. Foi simples, sem grandes produções. Apenas ele ajoelhado na sala, segurando uma caixa de veludo com um anel dentro, e Gabriel ao lado dele com um sorriso enorme no rosto. Júlia, você é a mulher que eu amo, a mulher que salvou meu filho, que salvou a mim. E eu sei que isso tudo está sendo difícil, que tem muita gente tentando nos derrubar, mas eu quero que você saiba que eu não vou deixar ninguém te machucar nunca mais, Eduardo disse, e sua voz tremia de emoção. Casa comigo. Deixa eu te proteger para sempre. Deixa a gente ser uma família de verdade. Júlia estava chorando. Olhou para Eduardo, para Gabriel, para aquele momento que parecia tirado de um sonho impossível. E disse sim. Disse sim porque amava aqueles dois homens de formas diferentes, mas igualmente profundas. Disse sim porque finalmente tinha encontrado um lugar onde pertencia de verdade. Gabriel pulou nos braços dos dois, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu vou ter uma mãe de verdade. Eu vou ter uma mãe de verdade. Mas Eduardo sabia que um casamento discreto não seria suficiente. As mentiras de Silvana e das pessoas que ela contratou tinham se espalhado demais. Precisavam de algo público, algo que mostrasse a verdade de forma incontestável. Ele decidiu que o casamento seria transmitido ao vivo em rede nacional, no mesmo canal que transmitiu o julgamento de Marina, que noticiou o ataque, que acompanhou cada passo dessa história desde o começo. Seria uma forma de encerrar o ciclo, de mostrar para o país inteiro que o amor tinha vencido o ódio. Júlia tinha medo. Casar em rede nacional significava expor sua vida de uma forma que nunca imaginou. Significava enfrentar milhões de olhares, de julgamentos, de opiniões. Mas Eduardo a convenceu de que era necessário, que era a única forma de neutralizar todas as mentiras de uma vez por todas. Os preparativos começaram. O casamento seria em uma igreja histórica no centro de São Paulo, a mesma onde os avós de Eduardo tinham se casado décadas atrás. Júlia escolheu um vestido simples, mas elegante, sem exageros, porque queria se sentir ela mesma, não uma personagem. Gabriel seria o pajem. Ele levaria as alianças com um orgulho imenso, vestido com um terno pequeno que o fazia parecer um homenzinho sério. Mas Silvana não desistiu. Quando soube do casamento, ela intensificou os ataques, criou mais perfis falsos, espalhou mais mentiras, chegou a contratar jornalistas sem escrúpulos para publicarem matérias sensacionalistas sobre Júlia. A babá oportunista, que enganou o empresário bilionário. Os segredos obscuros de Júlia Mendes. As manchetes eram cruéis e inventadas, mas mesmo assim causavam dano. Eduardo processou cada veículo que publicou mentiras, mas as notícias já tinham se espalhado. A internet é rápida e a verdade nem sempre consegue alcançar a mentira. Na prisão, Marina acompanhava tudo pela televisão da sala comum. Ela tinha perdido peso. O rosto estava mais envelhecido. As mãos, que antes tinham unhas perfeitas, agora estavam ásperas do trabalho que as presas eram obrigadas a fazer. Mas algo nela tinha mudado. Nos meses de prisão, sem o luxo, sem o poder, sem nada além de tempo para pensar, Marina tinha começado a enxergar a própria vida com outros olhos.
Via agora o quanto tinha sido cruel, o quanto tinha machucado pessoas que não mereciam. Via o filho crescendo sem ela, feliz sem ela, e aquilo doía mais do que qualquer punição física poderia doer. Dalva, a ex-empregada doméstica, que dividia a cela com ela, tinha se tornado algo próximo de uma amiga, ou pelo menos a única pessoa que conversava com Marina sem julgá-la o tempo todo. Você ainda acha que a Júlia roubou sua vida? Dalva perguntou uma noite, depois de verem juntas uma reportagem sobre o casamento que se aproximava. Marina ficou em silêncio por um longo tempo. Não, ela disse finalmente. Eu acho que eu destruí minha própria vida e tentei culpar ela porque era mais fácil do que admitir a verdade. Que verdade? Que eu nunca fui uma boa mãe. Nunca fui uma boa esposa. Nunca fui uma boa pessoa. Marina sentiu as lágrimas escorrerem e já não tentava mais escondê-las. Eu tinha tudo. Absolutamente tudo. E joguei fora porque não conseguia ver o que realmente importava. Dalva colocou a mão no ombro de Marina. Às vezes a gente precisa perder tudo para aprender a dar valor, ela disse suavemente. Ainda dá tempo de mudar, de ser diferente. Marina queria acreditar nisso, mas parecia tarde demais. O dia do casamento chegou. A igreja estava lotada. Além dos convidados presentes, equipes de televisão ocupavam cada canto estratégico para capturar tudo. Milhões de pessoas assistiam de casa, grudadas nas telas, curiosas para ver como terminaria aquela história que tinha mexido com o Brasil inteiro. Júlia estava no quarto da noiva, sendo ajudada por sua mãe, Dona Amélia, e por Amanda, sua irmã mais nova. As três choravam e riam ao mesmo tempo, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. Minha filha, você merece isso, Dona Amélia dizia enquanto ajeitava o véu de Júlia. Você sempre foi tão forte, tão boa. Deus está te recompensando. Júlia abraçou a mãe com força. Obrigada, mãe, por tudo. Por ter me criado direito. Por ter me ensinado a não abaixar a cabeça. Do outro lado da igreja, Eduardo esperava no altar com Gabriel ao seu lado. O menino segurava a almofadinha com as alianças como se fosse o maior tesouro do mundo. Papai, você está nervoso? Gabriel perguntou, olhando para cima. Muito, Eduardo admitiu, sorrindo. Mas é o tipo bom de nervoso. Eu também, Gabriel confessou. Mas eu estou mais feliz do que nervoso. Eduardo sentiu o peito apertar de emoção. Segurou a mão do filho. Eu também, filho. Eu também. A música começou a tocar. As portas da igreja se abriram e Júlia entrou caminhando, devagar pelo corredor central, acompanhada por seu irmão Rodrigo, que a levaria até o altar. Ela estava linda. Não da forma que as socialites ficam lindas, com maquiagem pesada e vestidos caríssimos. Júlia estava linda de uma forma genuína, radiante, com os olhos brilhando de felicidade verdadeira. Quando Eduardo a viu, sentiu as lágrimas escorrerem sem pudor. Não ligava para as câmeras, para as milhões de pessoas assistindo. Só conseguia ver Júlia, a mulher que mudou sua vida completamente. Mas quando Júlia estava a poucos metros do altar, as portas da igreja se abriram violentamente. Silvana entrou correndo, com Patrícia, a falsa irmã, e mais duas pessoas que tinham sido contratadas para inventar histórias sobre Júlia. Esse casamento não pode acontecer, Silvana gritou, e sua voz ecoou pela igreja inteira. Essa mulher é uma mentirosa, uma aproveitadora. Ela abandonou uma filha. O tumulto foi imediato. Os seguranças correram na direção de Silvana, mas ela continuava gritando, mostrando papéis que alegava serem provas, apontando para Patrícia como se ela fosse realmente irmã de Júlia. Júlia sentiu o pânico subir. Tudo estava desmoronando. Todas aquelas pessoas assistindo, todas aquelas câmeras transmitindo ao vivo, e agora aquela mulher destruindo tudo no momento mais importante de sua vida. Mas foi Gabriel quem salvou tudo. O menino de 8 anos, segurando ainda a almofadinha com as alianças, caminhou até o microfone que estava no altar. Subiu no banquinho para alcançar e disse, com a voz firme de quem sabia exatamente o que estava fazendo: Parem. Todos vocês parem e escutem. O silêncio tomou conta da igreja.
Todas as cabeças se viraram para o menino. Gabriel tirou o celular do bolso do paletó. Eu tenho provas de quem está mentindo aqui. E não é a Ju. Ele ligou o celular à caixa de som da igreja, algo que tinha planejado secretamente com a ajuda do técnico de som, e começou a tocar as gravações. Primeiro, a gravação de Marina planejando machucar Júlia. Depois, gravações que Gabriel tinha feito secretamente de Silvana, falando ao telefone com Patrícia, combinando a farsa, rindo de como as pessoas eram fáceis de enganar. A igreja ficou em choque absoluto. As câmeras capturaram tudo. O país inteiro ouviu as provas incontestáveis de que Silvana e Marina tinham orquestrado tudo para destruir Júlia. Quando as gravações terminaram, Gabriel olhou diretamente para Silvana. A Ju é a melhor pessoa que eu conheço. Ela cuidou de mim quando ninguém mais cuidava. Ela me salvou. E agora ela vai ser minha mãe. E ninguém mesmo vai impedir isso. A congregação explodiu em aplausos. Silvana tentou correr, mas os seguranças a seguraram junto com Patrícia e os outros. A polícia que estava de prontidão do lado de fora entrou e prendeu todos eles em flagrante por perturbação da ordem e tentativa de calúnia. Júlia estava em lágrimas. Correu até Gabriel e o abraçou com tanta força que quase o tirou do chão. Meu menino corajoso. Gabriel abraçou de volta, sorrindo. Eu te protegi, Ju, igual você sempre me protegeu. Eduardo se juntou ao abraço, e os três ficaram ali no altar, enquanto a igreja inteira aplaudia de pé. As câmeras transmitiram aquele momento para milhões de pessoas que choravam de emoção em casa. O padre, emocionado, pediu silêncio para continuar a cerimônia. E então, finalmente, sem mais interrupções, sem mais mentiras, Júlia e Eduardo se casaram. Trocaram votos sinceros, choraram, sorriram, e quando se beijaram, foi como se o mundo inteiro celebrasse com eles. O casamento se tornou o mais assistido da história da televisão brasileira. E quando Júlia e Eduardo saíram da igreja, como marido e mulher, com Gabriel entre eles segurando as mãos dos dois, a multidão do lado de fora os aplaudiu por longos minutos. Mas a história ainda não tinha terminado completamente, porque enquanto tudo aquilo acontecia, na prisão, Marina assistia pela televisão. Ela viu o filho defendendo Júlia, viu a família que eles tinham se tornado, e pela primeira vez sentiu algo além de raiva ou inveja. Sentiu arrependimento de verdade. Nos meses seguintes, Marina começou a mudar. Aceitou fazer terapia com a psicóloga da prisão. Começou a trabalhar na biblioteca, ajudando outras presas a aprenderem a ler. Participou de grupos de apoio onde mulheres contavam suas histórias e tentavam se reconstruir. Júlia, agora oficialmente Júlia Vasconcelos, assumiu a presidência de uma das empresas da família. Eduardo a colocou naquela posição, não por favor, mas porque ela tinha ideias brilhantes, inteligência emocional e uma capacidade de liderança que ele sempre reconheceu. E a primeira coisa que Júlia fez foi criar um programa social gigantesco para empregar e capacitar mulheres em situação vulnerável, dando a elas as mesmas oportunidades que ela teve. O programa se chamava Mãos Estendidas e, em 2 anos, já tinha ajudado mais de 5.000 mulheres a conseguirem empregos dignos, educação e independência financeira. Júlia e Eduardo tiveram uma filha que recebeu o nome de Amélia, em homenagem à avó materna. Gabriel se tornou o irmão mais velho, protetor e amoroso. A família cresceu em amor, em propósito, em significado. E Marina, cumprindo sua pena, começou a receber notícias sobre tudo aquilo. Dalva lhe contava, mostrando matérias de jornal sobre o sucesso de Júlia, sobre o bem que ela estava fazendo. Um dia, depois de 5 anos de prisão, Marina recebeu uma visita inesperada. Era Júlia. As duas se sentaram frente a frente na sala de visitas, separadas apenas por uma mesa estreita. Marina estava irreconhecível. Os cabelos estavam grisalhos, as mãos calejadas, o rosto marcado pelo tempo e pelo arrependimento. — Por que você veio? Marina perguntou com a voz rouca. —
Porque eu quero oferecer algo para a senhora, Júlia respondeu calmamente. Quando a senhora sair daqui a alguns anos, eu quero que a senhora trabalhe no programa Mãos Estendidas, ajudando outras mulheres que saem da prisão, dando para elas a chance de recomeçar. Marina olhou para Júlia como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo que eu fiz com você. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas podem mudar, Júlia disse com sinceridade. E porque o Gabriel merece ter a mãe biológica na vida dele, mesmo que de uma forma diferente. Não como mãe que ele nunca teve, mas como alguém que pode tentar compensar o que fez de errado. Marina começou a chorar. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Eu não mereço isso. Eu não mereço nada. Ninguém merece nada, Marina, Júlia disse suavemente. A gente recebe chances. E o que a gente faz com essas chances é que define quem a gente é. A senhora está recebendo uma chance. O que vai fazer com ela? Marina segurou as mãos de Júlia sobre a mesa, apertando com força. Eu vou tentar. Eu juro que vou tentar ser diferente. E ela tentou. Quando saiu da prisão anos depois, Marina começou a trabalhar como coordenadora de um centro de reintegração para mulheres egressas do sistema prisional. Ensinou cursos de capacitação, deu palestras sobre sua própria queda e reconstrução, ajudou dezenas de mulheres a encontrarem empregos e dignidade. Gabriel, agora adolescente, aceitou ter um relacionamento com a mãe biológica. Não era o mesmo de antes. Nunca seria. Mas era algo novo, construído sobre honestidade e respeito mútuo. Ele a chamava de tia Marina, e ela aceitava aquilo como a bênção que era. A história de Júlia e Eduardo se tornou um símbolo. Um símbolo de que o amor pode vencer o ódio, de que a dignidade não tem preço, de que as pessoas podem mudar se realmente quiserem. E Marina, trabalhando todos os dias para ajudar outras mulheres, finalmente encontrou um propósito que ia além de aparências e riqueza. Encontrou redenção não nas coisas que possuía, mas nas vidas que ajudava a transformar. Um dia ela abriu a porta do centro de reintegração para receber uma nova mulher que acabara de sair da prisão. A mulher estava assustada, perdida, sem saber o que fazer com a liberdade. Marina sorriu, estendeu a mão e disse: "Bem-vinda. Aqui você vai ter uma chance de recomeçar. E eu vou te ajudar, porque alguém um dia me ajudou quando eu não merecia." A mulher segurou a mão de Marina e naquele aperto de mãos havia esperança. Havia a promessa de que nunca é tarde demais para mudar, que nunca é tarde demais para escolher ser melhor. E enquanto Marina guiava aquela mulher para dentro do centro, ela olhou para o céu e agradeceu. Agradeceu por ter perdido tudo, porque só assim aprendeu o que realmente importava. Agradeceu a Júlia, que lhe deu uma chance quando todo mundo achava que ela não merecia. Agradeceu pela redenção que tinha encontrado no lugar mais improvável, nas mãos de quem ela mais machucou. A vida tinha dado voltas completas, e no fim, todos encontraram seu lugar. Júlia, amada e respeitada. Eduardo, finalmente completo. Gabriel, feliz e seguro. E Marina, transformada e útil. O ciclo se fechou com amor, perdão e a certeza de que mesmo os corações mais endurecidos podem aprender a bater de novo quando encontram a razão certa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Júlia, Eduardo, Gabriel e até mesmo Marina tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e redenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que sempre há esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções.